Arro. Bem, olá meus irmãos e minhas irmãs, Léo Águila. Semana passada eu fiz uma live, eu falei um pouquinho sobre alguns processos que eu fazia o acompanhamento e algumas pessoas me chamaram em inbox me perguntando mais especificamente como funcionava esse tipo de acompanhamento, né? E mandei algumas mensagens para algumas pessoas começaram a fazer o processo comigo e gostaram, não estão gostando, né? A princípio. E eu senti essa semana de fazer uma live, fazer um direto, explicando um pouquinho mais sobre como funciona esse processo, o que é esse processo, o que é a travessia do ser, né? A travessia do ser, ele é um processo de acompanhamento, de autoconhecimento, onde a gente vai visualizar, a gente vai trabalhar vários aspectos a nível de pensamento, a nível emocional, a nível de sentimentos, né? Em todos os aspectos, né? Relacionamento, saúde, é, dinheiro, família, né? Relacionamentos, etc. E a gente vai olhar para isso de uma forma assim bem profunda, desde o início da nossa caminhada, né? Por isso que chama travessia do ser, né? A nossa caminhada desde o útero da nossa mãe, passando por toda a nossa infância, olhando para o hoje, para o agora, como nós estamos, e também para o futuro, né? A gente projetando as nossas intenções, nossos objetivos, nossas ideias para um futuro, né? Então, e aí a gente eu utilizo várias metodologias, várias terapias, várias coisas misturadas com todos esses anos de conhecimento como terapeuta holístico, como homem medicina, né, com os processos com a medicina, comigo mesmo, né, principalmente, para ver se funcionava comigo primeiramente, para ver se ajudava primeiramente a mim, e foram resultados magníficos e maravilhosos, e é por isso que eu estudei bastante a respeito de todos esses processos, para poder estar passando para as pessoas, né? E a gente começa esse travessia do ser com uma metodologia dentro do xamanismo de um xamã colombiano que eu tive a oportunidade de fazer um estudo com ele lá em Alto Paraíso. E esse processo inicial chama-se escola aspiral, né? Então a escola espiral vem no conhecimento da gente fazer o quê? Da gente olhar os nossos aspectos através de uns sérios aspectos em relação ao xamanismo, né? Então ele utiliza muito as direções, ele utiliza muito os elementos, né? A água, a terra, o fogo e o ar. Então o ar representa o pensamento, o fogo representa o sentir, a água representa as emoções e a terra representa o praticar ou fazer, né? Vamos dizer assim. E aí a gente tem um processo muito interessante que a gente faz um processo de que a gente vai olhar para a semente, a gente vai plantar a semente, a gente vai olhar a semente, né, escolher a semente dos nossos pensamentos, a gente vai limpar a semente, que são essas dores, esses conflitos, esses medos, né, essas questões que nós temos dentro da gente. Depois a gente vai batizar a semente, que é a gente honrar o que nós somos e o que veio, né, da nossa ancestralidade em relação principalmente com os nossos pais, né? Que esse processo ele é muito voltado para os nossos pais, eu vou falar o porquê. E depois a gente vai semear a semente, que semear a semente é o quê? Colher os frutos dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, assim, para quem está nessa busca do autoconhecimento, essa busca de si mesmo, né, tem uns deveres de casa que a gente precisa fazer, né? Tem os TPCs, né, como aqui em Portugal vocês chamam muito. Eu até brinco aqui muito com a filha da Cláudia, que todo dia ela tem TPC, né? Tem dever de casa. Eu falo, uau, né? Como é puxado o ensino aqui. E a gente deveria fazer o mesmo. A gente deveria todos os dias antes de dormir ou acordar de manhã, a gente sentar, ajoelhar, a gente planejar o nosso dia e no final do dia a gente fazer uma historinha, né? Olhar o que aconteceu, o que a gente fez, o que a gente aprendeu, o que a gente passou, olhando para as nossas emoções, olhando para os nossos sentimentos, olhando para os nossos pensamentos, né? Primeiramente. Então, quando eu falo isso, a gente tem os deveres de casa para fazer, a gente tem que olhar, né? Para quem tá nesse caminho, né? Dessa busca espiritual, né? Como a gente pode dizer assim. E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de nada místico, tá? Nada transcendental. O verdadeiro caminho espiritual é olhar para nós,
né? Olhar para nós mesmos, né? É a gente aprender a se relacionar com nós mesmos, né? E a gente aprendendo a se relacionar conosco, a gente consegue se relacionar com tudo ao redor. Esse é o verdadeiro caminho espiritual. Eu falo muito isso. As pessoas às vezes vão consagrar a medicina comigo e a gente tem todo um processo de visualização, né? Que a gente chama de miração. Então a gente vê muitos seres divinos, a gente vê o plano astral, a gente vê formas geométricas e etc. Só que esse não é o processo, esse não é o objetivo do trabalho, né, da cerimônia. O objetivo da cerimônia é você olhar para o seu subconsciente, para sua mente, né, e você ver o que doeu, o que incomodou, né, o que está ali mexendo com as suas emoções, com os seus sentimentos, né, e aí você sai de lá, se você conseguir mudar uma coisinha que seja, pronto, já valeu a pena, né, esse é o processo. Então, para a gente fazer esse processo, da gente olhar para nós mesmos, a gente precisa fazer primeiramente as pazes, né, conosco, com nós mesmos, né? E quando a gente faz as pazes com nós mesmos, a gente para de criar expectativa em relação às pessoas, em relação aos nossos pais, em relação aos nossos relacionamentos amorosos, em relação aos nossos amigos e filhos e etc. Então, a gente precisa curar esses relacionamentos, né? A gente precisa curar o que incomoda, né? O que frustra, né? Por quê? Porque o que incomoda é o que está doente, né? O que está doendo porque de alguma forma o seu subconsciente absorveu uma dor do passado e ele coloca essa dor novamente no futuro e você começa a repetir os padrões, né? Então, para a gente começar a caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais harmonia, a gente precisa reconciliar esse amor com nós mesmos, né? E porque nada pode haver amor, né? Pode entrar amor se não houver reconciliação, né? E essa reconciliação tem muito a ver com o fato de você olhar para sua matriz, né? Para os nossos pais, principalmente. Então esse processo começa muito a gente olhando ele para a infância. E como é que é mais ou menos esse processo? A gente precisa entender uma pequena situação, né, que eu sempre falo na primeira aula, primeiro encontro, que a gente precisa entender que nós temos duas mentes. Nós somos o que somos, né, esse ser aqui presente, o eu, mas a gente brinca, né, nos caminhos, nas linhas espiritualistas, e o Mestre Jesus falou sobre isso, Buda falou sobre isso, Lao Tse falou sobre isso, né, o que ele chamou de verso, que seria o ego, e ele chamou de eu, né, que seria o uno, né? Então, quando você conecta o verso e o uno, você consegue conectar com essa mente divina, com a mente universal e começa a caminhar com mais harmonia, com mais tranquilidade, observar os seus pensamentos e o que esses pensamentos geram em relação a sentimentos e emoções, né? Então, o que a gente precisa entender, né? A gente tem a mente racional, que é o nosso ego. E quando eu falo ego, eu não estou falando de se achar ou de poder ou de ser arrogante, né? Eu falo de uma mente, uma parte da nossa mente, que é o nosso cérebro, que a gente armazena todas as informações da nossa vida. Tudo que você vivenciou desde a barriga da sua mãe até hoje, o que você viu, o que você sentiu, o que falaram para você, o que você falou, está armazenado no seu cérebro. Absolutamente tudo, todas as emoções, todos os pensamentos, todas as sensações. E o que o ego faz com isso, né? Ele olha, analisa essas experiências que aconteceram e ele faz um juízo de valor, né? Então, o que é esse juízo de valor? A gente começa, vamos supor, vou dar um exemplo, né? Existem cinco principais traumas traumas, ou a gente chama de ganhos, né? Nesse processo eu chamo de ganhos. O que são esses ganhos, né? É a forma com que o nosso inconsciente faz para adaptar uma dor, uma situação, uma experiência, né? Para ele poder reagir de uma forma que ele quiser, vamos dizer assim. E vou dar um exemplo mais prático. Existem 5 dores. A primeira dor é da rejeição, né? E esse processo de rejeição às vezes vem até mesmo antes da barriga, vem na barriga da mãe, né? Às vezes você não foi planejado, às vezes a sua mãe não achava que aquele momento era o momento ideal para te ter, e aí ela sente aquele desconforto, aquela ansiedade, né? E você já sente aquele sentimento da sua mãe, né? As emoções da sua mãe como uma forma de rejeição, né? Depois vem o abandono, a manipulação, a humilhação, a traição e o medo, né?
o medo é a mãe, a matriz de todos os outros processos de dor, né? Então o que acontece? Quando a gente sente um processo de abandono ou de rejeição desde a infância, né? E existem vários aspectos que eu trato, né, durante o processo, falando como ele surgiu, né? Existe o processo dentro da barriga, existe o processo do amamentar, existe o processo quando a gente percebe que o papai e a mamãe são dois seres separados de nós e a gente vê aquilo como se fosse uma espécie de competição, né? Ou seja, o papai não é meu, ou a mamãe não é minha, né? E aí você sente aquele sentimento um pouco de abandono, de rejeição, e isso acaba influenciando os teus relacionamentos futuros, né? Porque como você não tem, né? Geralmente o homem, o primeiro amor, a gente brinca assim, a primeira paixão é a mãe, né? E a mulher é o homem. Então, quando você, por exemplo, eu, homem, né? Quando eu percebo que a minha mãe, que é o meu amor, que é a minha paixão, né? Vamos dizer assim, entre aspas, não é minha, ela tem um outro homem, eu quero chamar a atenção, eu quero fazer com que ela me ame mais que ele. Então, muitas vezes eu entro em processo de competição com meu pai, né? Isso é tudo de forma inconsciente, tá, gente? Às vezes a gente não percebe. Então, esse processo é justamente para isso, para a gente começar a perceber porque que em algum momento da nossa infância, geralmente, né, do 0 aos 7 anos, é quando a gente forma realmente a base do nosso ego, nossa mente racional, que se instala esses padrões, né? Então, o que acontece, né? É uma visão muito simples, né, de olhar. Muitas vezes o que acontece, né? A gente olha pro pai, pra mãe, né, e o que faltou, o que eles não nos deram, ou o que eles nos deram que nós não nos frustrou, né? Às vezes a gente tem hoje, né, nessa faixa etária assim de 30, 40, 50 anos, os nossos pais, eles têm uma mentalidade muito diferente como a nossa mentalidade atualmente, né? Os nossos pais, às vezes foram pais mais incisivos, às vezes foram pais assim que batiam, que brigavam muito, que botavam de castigo, né? Por quê? Porque dentro da constelação familiar eles vivem o padrão, reformulam o padrão de que eles vivenciaram com os pais deles. Então, assim, não existe culpa, eles não fizeram nada de errado, eles simplesmente fizeram o padrão de como eles acreditam, né, dentro da crença deles, ou como eles foram pensando como seria uma boa criação, conforme a criação dos pais deles. Então, às vezes você tem um pai ou uma mãe autoritária, né, uma mãe às vezes até brava, incisiva e tudo, porque foi dessa forma com que ela foi criada e dessa forma que ela também, obviamente, criou você, porque era a referência que ela tinha de criação, né? E às vezes os grandes processos de dores, principalmente as dores relacionadas ao relacionamento, ele vem nessa atitude dessa falta, né? Dessa falta do que o pai ou a mamãe nos deu. Né? E dentro da terapia, das terapias, não, da psicologia atual, moderna, o Jung falou sobre isso, o Freud falou sobre isso, todos nós, a nível inconsciente, procuramos o papai e a mamãe nos nossos relacionamentos, né? Então, existem dois padrões. Se você não teve o seu pai ou sua mãe presentes, você tenta encontrar aquilo que faltou, aquilo que você não teve, né? Aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, né? E quando você teve demais, às vezes seu pai foi um pai muito presente, muito carinhoso, muito amável, muito compreensível. Aí vamos supor assim, em relação às mulheres, né? A mulher quando teve um pai muito maravilhoso, muito incrível, cuidou a filhinha do papai, como a gente chama no Brasil, o filhinho do papai, da mamãe e o filhinho do papai. Você nunca consegue se relacionar de forma completa porque você acha que ninguém é merecedor do seu amor tanto quanto o seu pai, a nível inconsciente, né? Vamos supor, um exemplo assim. O seu pai foi tão maravilhoso que nenhum homem é merecedor ou é o suficiente para ter o teu amor, porque você tem o seu pai, né? E a mesma coisa acontece com os homens, né? Às vezes a mãe foi tão mamãe, tão maravilhosa, fez tudo, fez comidinha, lavou roupinha, né? Fez todos os carinhos, todos os afetos e tudo. E aí o que acontece? Você vai, né, depois pro mundo encontrar essa esposa, essa mulher, e nenhuma mulher é o suficiente para você, porque você é o quê? O filhinho da mamãe. Você sempre está preso emocionalmente e às vezes até financeiramente, que também é outra questão
que envolve a prosperidade, né? Quando a gente está muito preso financeiramente aos nossos pais, a gente não consegue sair e ir para o mundo. A gente não consegue ser independente. Então a gente fica. Qualquer coisinha que acontece, perde o emprego, separa, volta o quê? Para casa da mamãe, para casa do papai, né? E é por isso que as coisas não acontecem. Enquanto a gente ficar na falta, né? Ou na carência emocional ou financeira com os nossos pais, a vida não flui, não flui, né? E quando a gente olha para a família, né? Quando a gente apenas diagnostica, faz esse diagnóstico do que faltou, né? A gente tem uma tendência de pensamentos depressivos, baixa autoestima, angústia, solidão, né? E a gente fica reproduzindo, né? Essa angústia, essa solidão, essa falta, né? Essa carência que a gente tem porque a gente não consegue nem se amar primeiramente, a gente fica repetindo esses padrões nos nossos relacionamentos, né? A gente fica buscando que o marido, a esposa, né? O companheiro, para tapar, né? Não sei se você pode usar esse termo aqui em Portugal, para tapar o buraco do que falta, da dor, né? Dos traumas que teve na tua infância, né? E aí o que tu faz? Tu tenta encontrar o papai e a mamãe no outro relacionamento. Só que num relacionamento, né, de pessoas maduras, conscientes, né, a gente tem que perceber quando a gente está no arquétipo, né, de filho, né? E esse é um dos grandes processos que a gente encontra na dificuldade dos relacionamentos, né? E aí às vezes a gente entra com o quê? A gente entra com tanta ganância, né, com tanto sufocamento na relação, né, que a gente foge, né? Foge, o outro foge por causa da sua carência, né? Você chega com tanta ansiedade, com tanta vontade de fazer aquilo dar certo, só que você está tão carente que acontece? O outro foge, né? E quando o outro foge ou a outra foge, a gente fica tão inválido emocionalmente, tão perturbado, vou usar essa palavra forte, né? Tão perturbado emocionalmente que a gente começa a apelar. A gente começa a viver qualquer relacionamento por carência. Alguém gostou de mim, alguém falou que me ama, e aí você já vai ali e já dá o salto e já vai começar a se relacionando com aquela pessoa, né? E às vezes vai pro Tinder, vai pro Facebook, começa ali aleatoriamente ficar escolhendo as pessoas e não, né? Não senta, não silencia, não observa a mente, os sentimentos, os pensamentos, para ver o que está faltando, qual o padrão que está repetindo da sua mãe, do seu pai, né? Aí você começa a virar ali desculpa a expressão, mas vira um cardápio humano, né? E as pessoas começam a ficar tão carentes, tão vulneráveis, que elas aceitam relacionamentos extremamente humilhantes, degradantes, acreditando muitas vezes que isso é, sei lá, uma missão, né? Muita gente nessa linha espiritualista, né? Fala muito assim, porque meu relacionamento é muito complicado, é muito difícil, mas é minha missão, né? E ainda pior, tem gente que ainda utiliza o karma, né? Porque é meu karma de vidas passadas, né? Então, tipo assim, é a coisa mais, assim, é uma estupidez, desculpa falar, mas a gente fica colocando uma culpa, justificando uma coisa que a gente fez numa outra vida e continua fazendo a mesma cagada nessa vida, né? Então a gente começa a aceitar esses relacionamentos onde a gente é diminuído, onde a gente é agredido, a gente é humilhado, desconsiderado, desprezado, traído, né? E tornando um verdadeiro terreno, né, pro lixo emocional das outras pessoas, né? Então, enquanto a gente não consegue tratar isso, né, olhar para isso, olhar essa falta, olhar esse medo, a gente não consegue de fato amadurecer como seres, né, como seres, homens e mulheres, como somos, né? E a gente vive nesse auto processo de autossabotagem o tempo inteiro, né? Então é isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer e esse processo, a gente vai olhar lá pro papai, pra mamãe, a gente vai olhar toda a personalidade do seu pai, toda a personalidade da sua mãe, olhar para os seus traumas de infância, olhar para aquilo que faltou, para aquilo que você, né, acha que não teve, ou a personalidade do seu pai, o que você está repetindo. Porque nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Quando a gente fica vibrando com esse pensamento de que faltou algo, que eles não fizeram o suficiente, a nossa vida fica bloqueada, as coisas não fluem, né? E a gente tem que fazer o quê? Olhar para eles e perceber que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. E a coisa mais maravilhosa, mais gratificante que eles puderam fazer foi nos dar a vida, né? E só por esse fato a gente já deveria ser absolutamente gratos, né? Então honrar pai e mãe é básico, é inicial, é um processo assim que a gente tem que olhar, né, desde de sempre, para a gente começar
começar a caminhar tanto para os nossos relacionamentos, como para prosperidade, para dinheiro, para saúde, para tudo. Um exemplo, por exemplo, de prosperidade relacionado geralmente com o pai e com a mãe, né? Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. A minha mãe é professora, né, de português no Brasil, ela foi diretora de escola, uma pessoa extremamente culta, né, fez várias faculdades, psicologia e português, enfim, e, e ela sempre foi uma pessoa que exigiu muito que nós estudássemos, eu e meu irmão, né. Então a gente tinha, todos os dias, a gente tinha que estudar 1, 2 horas, ela cobrava muito que a gente tirasse boas notas, né. E o que acontece? Quando a gente passava, né, passava de série, passava de pro outro ano, a gente falava, ah, mãe, passei de série, papapá. A gente ficava super feliz esperando que a gente pudesse ser recompensado, né? Pudesse ser de alguma forma presenteado. E ela falava assim, tu não fizesse mais que a tua obrigação, né? Isso ficou armazenado no meu inconsciente, ou seja, todo o esforço que eu fazia para estudar, todo o esforço que eu fazia para ser um bom aluno, para ser um bom filho e tudo, eu não estava fazendo mais do que a minha obrigação. E o que isso reflete hoje em dia, né? Reflete com que tudo que eu faço em relação aos meus esforços não seja mais que a minha obrigação. Então eu tenho uma dificuldade de me sentir merecedor sobre o meu próprio do meu esforço, né? Tô dando um exemplo em mim, mas isso acontece com muitas pessoas. Um outro exemplo em relação a pessoas que às vezes conseguem ganhar muito dinheiro, conseguem prosperar mais, conseguem, né, para vir e tudo. Existe uma pessoa que eu fiz um acompanhamento que ele me colocou, me relatou uma situação e eu achei muito interessante, tem tudo a ver. Ele falou que quando ele era adolescente, uns 13, 14, 15 anos, o pai dele tinha uma empresa e ele falou assim, olha, hoje você vai lá trabalhar comigo na minha empresa e vai me ajudar lá. E ele foi lá ajudar o pai dele, trabalhou com os outros empregados dele, com os outros funcionários do pai dele. E no final do dia ele chamou ele, né? Chamou o filho e falou assim, ó, tá aqui o teu dinheiro, né? Do teu dia, da tua diária que tu trabalhou hoje. E aquele valor era o mesmo valor que ele pagou para os funcionários dele, entende? Então, no inconsciente ele percebeu que aquele esforço que ele fazia tinha uma recompensa, né? Tinha uma recompensa de valor, ou seja, o esforço que ele fez, né? Ele ganhou um dinheiro, né? Deu um valor para ele poder fazer as coisas dele. E ele falou assim, pá, aquilo ali me estimulou tanto que eu queria trabalhar todos os dias, eu queria ir para a empresa dele todos os dias, eu queria ser o melhor funcionário, porque o que ele foi incentivado pelo pai dele para que ele pudesse ter essa mente, né, de que aquele esforço dele, a dedicação dele tinha um reconhecimento, tá bom? Então é isso. Então eu uso várias metodologias, né? A gente vai olhar para essas questões do pai, da mãe, olhar, né, para o passado, presente, futuro. A gente vai fazer essas questões de olhar a semente, limpar a semente, batizar a semente, escolher a semente, né? A gente faz uma reprogramação neurolinguística usando a PNL, que é um estudo que eu adoro, que eu gosto muito e funciona, né? Porque a gente tem que, primeiramente, o que acontece? A gente tem que eliminar uma série de crenças que foram colocadas na nossa mente, né? Em relação ao dinheiro, em relação ao relacionamento, uma série de coisas, né? Uma crença básica, assim, né? Que é muito vem da igreja católica. Quem é muito rico, quem tem muito dinheiro não vai entrar no reino dos céus, né? Tem até uma passagem muito famosa do Cristo, né, do Mestre Jesus, que ele fala que é mais fácil um camelo entrar, uma agulha entrar pelo um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Isso obviamente é simbólico, tá? Até porque houve um erro de tradução, não é o camelo animal, mas sim uma linha de câmbio, uma linha que é um barbante muito grosso que eles utilizavam para os barcos, né? Então é uma linha que não tinha como entrar ali pela agulha, né? Mas ele está falando isso em relacionado ao que? O desapego, né? O dinheiro não pode te dominar. Ele é importante, né? Para a gente pagar as nossas contas, a gente ter uma vida, né? A gente fazer os nossos sonhos, os nossos objetivos, mas ele não pode caminhar. Esse é um exemplo de crença, né? Um exemplo de crença que eu gosto de dar muito aqui quando eu falo aqui em Portugal, né? Porque que acontece? A nossa mente, ela não percebe a linguagem como palavra. Ela percebe e entende primeiramente o que? As emoções e os sentimentos. Então, quando a gente vibra para um objetivo, e eu falei isso na outra live, quando a gente tem que projetar um objetivo, né, uma ideia, um pensamento, a gente tem que vibrar o quê? Com a emoção e com o sentimento. É isso que o universo, né, o Deus, a consciência divina, seja o nome que vocês queiram dar,
ele compreende e entende para receber as nossas preces, né? Ouvir os nossos pedidos, né? Então, por exemplo, um exemplo de crença de linguagem, né? Aqui em Portugal, por exemplo, as moças, né, as mulheres são chamadas de rapariga, né? Eu acho que todo mundo sabe disso. No Brasil, chamar uma mulher de rapariga é extremamente ofensivo, né? Só que o que acontece? Eu tô aqui em Portugal e eu tenho extremamente dificuldade de chamar uma mulher de rapariga. Eu não consigo. Por quê? Eu tô há 39 anos, eu tenho 39 anos, eu tô 39 anos ouvindo essa palavra de uma forma que o meu cérebro, o meu inconsciente entende que aquilo é ofensivo para uma mulher. Então, para eu reprogramar a minha mente para entender e compreender que essa palavra não é ofensiva aqui, é um processo lento, um processo que eu preciso me adaptar, é um processo que eu preciso compreender. E a gente tem crenças das mais diversas, incríveis, que nos sabotam, que vocês não têm noção, né? Então, esse processo é isso. A gente também vai olhar para diversas crenças relacionadas a amor, a saúde, a dinheiro, enfim, a muita coisa, né? E a gente tem que entender, né? Eu falo muito isso nos processos, que a gente tem que entender o quê? Que o pensamento gera uma imagem, a imagem gera um sentimento, amor, ódio, raiva, rancor, ansiedade, desejo, né? Um sentimento, e esse sentimento gera uma emoção em nós. E essa emoção gera uma frequência, uma vibração, e essa vibração vai para o Uno, para o universo. Né? E é isso que a gente joga para o universo. Então, quando a gente tem pensamentos positivos, né, saudáveis, a gente está fazendo o quê? Criando sentimentos positivos e saudáveis, criando emoções positivas, e saudáveis, e é exatamente isso que a gente joga para o universo, né? Esses pensamentos gerando esses sentimentos e essas emoções. Quando a gente está se sabotando, eu não sou merecedor, eu não dou conta, a gente sempre tem dois padrões que a gente fala muito. Ou a gente está num padrão de vítima ou de inocente. Inocente é eu não sei de nada, não quero saber, eu não me responsabilizo, né? E o de vítima é o quê? Colocar sempre o problema ou a dificuldade ou qualquer coisa em outra coisa, em outra pessoa, né? Então os problemas da minha vida é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do meu chefe, é por causa de Deus, é por causa do diabo, né? A gente sempre fica terceirizando a culpa, né? E o que acontece? Esse processo faz com que a gente olhe pra gente e a gente se responsabilize integralmente por tudo que acontece nas nossas vidas, né? Isso é fundamental. Qualquer pessoa que esteja despertando para si, para o autoconhecimento, para a espiritualidade, vamos dizer assim, né, para a autocura, o primeiro processo que tem que acontecer é se responsabilizar 100% por tudo que acontece na sua vida, né? Ah, mas acontece um monte de coisa ruim na minha vida. Eu fui traída, eu fui enganada. Você, de alguma forma, sentiu ou pensou, né, que você ia ser traída, né? A sua próprio pensamento de que em algum momento você ia ser traída atraiu uma pessoa que queria te trair e você foi traída. Isso é autorresponsabilidade, né? A gente gosta de botar a culpa no outro, né? Ah, o outro me traiu. Não. Você, primeiramente, de alguma forma se traiu, né? E a gente tem uma outra ideia também, que às vezes a gente fica mal, deprimido, angustiado porque alguém traiu a gente, como se a gente não fosse merecedor, ou a gente se sente rejeitado, a gente se sente humilhado, a gente se sente mal, né? Mas na verdade quem fez a cagada, quem entrou no ego, né? Quem entrou na mente racional e foi pelo instinto, pelo desejo, foi quem traiu, né? Então a gente fala, o chifrudo, a traíra, mas quem fez a cagada, quem não deu valor, quem não foi íntegro, quem não foi responsável foi quem traiu, quem mentiu, quem enganou, né? Quem tirou proveito, quem tentou tirar uma vantagem em relação a alguma coisa, né? Então assim, a gente tem que olhar pra gente como autorresponsáveis, né? Por que eu escolhi vivenciar isso? Por que eu escolhi passar por isso? Por que eu escolhi viver essa relação? Por que eu resolvi não ganhar dinheiro? Por que eu resolvi ter esse trabalho? Porque, né? Primeiramente, olhar para isso. E quando a gente olha para isso, a gente olha para essa mente racional, que é a mente, o ego, né? Como eu falei, que é o que analisa, o que critica, o que julga, o que terceiriza a culpa, o que se vitimiza, o que se coloca como um inocente, né? E aí tem os três padrões, né? É a penitência, eu não sou merecedor, né? Ou o perdão me perdoa, né? Que é para aliviar o erro, aliviar a dor, né?
E ainda tem a outra, né, que é o paraíso, que você está barganhando com Deus, ou com a espiritualidade, ou com o divino. Se eu for bonzinho, se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa honesta, se eu for uma pessoa íntegra, eu vou para o reino dos céus, né? Eu sou merecedor do reino dos céus. Então a gente não faz, né, de fato, o processo de ser o que nós deveríamos ser porque nós queremos ser, e sim por alguma coisa, por um objetivo, né, para ganhar uma recompensa. Né? E essa recompensa está dentro daquele processo lá também que eu falei, relacionado ao dinheiro, ao relacionamento, à prosperidade, a tudo. Né? Se eu não sou merecedor, se eu não sou. Se eu não me amar primeiramente, como é que eu vou dar amor a alguém? Né? Como é que eu vou receber esse amor em troca se eu não consigo amar, né? Primeiramente. Então, quando a gente olha para dentro, a gente olha esses processos, né? Todos esses processos, e a gente fala, eu me amo, eu me valorizo, eu me respeito, eu sou um cara massa, eu sou uma mulher maravilhosa, eu sou uma deusa, eu sou uma pessoa fantástica. Se alguém não me quiser, se alguém me trair, se alguém não me der valor, o problema dele, ele que está saindo perdendo. Né? E quando a gente entra nessa linha, a gente para de ficar sofrendo, a gente para de entrar nesses processos, né, doloridos, que eu falei lá anteriormente, de rejeição, de dor, de humilhação, de abandono, né? Que são esses traumas inconscientes do que faltou, do que não teve, do que a gente sofreu na nossa infância ou na nossa juventude, né? Tá bom? Bem, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Boa noite, Ricardo. Ah, gratidão, querido. A gente conversa bastante pelo WhatsApp. Ana, Tichinha, Ana Catarina. Tudo em propósito evolutivo. Gratidão. Gratidão quem está aí presente, acompanhando, tá bom? Então mais ou menos é isso, assim. Eu resumi bastante, muita coisa, né? Mas é assim, para você terem uma noção do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai olhar, né? Trabalhar esse ego, essa mente, né? Que fica ali deixando a gente não ser feliz, né? Fica bloqueando, nos auto-sabotando. E a gente vai usar uma série de técnicas, uma série de processos. A gente vai usar o Ponopono, vai usar o PNL, vai usar áudios de binaural, meditação, vou passar um jejum para a gente realinhar os nossos chakras, limpar o nosso corpo. Né? E quando a gente limpa o nosso corpo, a gente começa a produzir uma série de hormônios, uma série de substâncias que a gente não consegue produzir naturalmente pela tanta toxinas que a gente tem na nossa alimentação, né? Então quando a gente cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é quando a gente começa a alinhar, né, com a nossa consciência divina, com a nossa consciência universal, que nós somos, com o nosso propósito verdadeiro de vida, né? E o nosso propósito não tem a ver com os outros, tem a ver com nós mesmos, né? A gente se olhar, a gente se observar, a gente olhar o que ainda traumatiza, né? A gente chama dos ganhos indiretos, né? Por que eu ajo dessa forma com determinada situação, né? O que eu ganho com isso? Tem uma coisa muito interessante também que acontece quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, que a gente fica doente, né? A gente fica doente, a gente fica mais fraco, a gente fica sem fome. O que os nossos pais fazem, né? Eles vão lá e começam a comprar um monte de comida, né? Docinho, chiclete, pirulito, sei lá, iogurte, né? Começam ali, você não vai pra escola, né? O que acontece? Inconscientemente você sempre quer ficar doente. Por quê? Porque é bom ficar doente. O seu pai, sua mãe te dá atenção, seu pai, sua mãe compra o que você quer, o que você gosta, você não vai pra escola, você fica lá vendo televisão o dia todo, entendeu? E isso faz com que, quando você cresce, né, vira um adulto, você tem tendência a ficar nesse padrão de vitimização, né, de querer ficar doente, de querer ficar mal, para quê? Para ser cuidado, né? E às vezes a gente joga isso até na nossa relação amorosa, né, com o companheiro, com a companheira, né? Enfim, são uma série de coisas, de crenças, né, que a gente tem, que a gente coloca na nossa mente, na nossa vida, na nossa infância principalmente, que vão colocando essas questões, né, nos sabotando a nossa essência, o nosso ser, tá bom? Então, como é que é esse processo? Né? Esse processo eu faço um acompanhamento uma vez por semana. Eu encontro a pessoa, né, online, só eu e a pessoa. Então, assim, eu não gosto de usar esse termo terapeuta, né, o paciente. Não, a gente vai fazer um processo como amigos, como irmãos, né? Você vai falar talvez coisas pra mim que você nunca teve coragem de contar pra ninguém, às vezes, né? Pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, né? É um processo, assim, de troca mesmo, né? Isso precisa ter uma intenção e uma mente muito aberta, né? Pra gente conseguir
encontrar esses padrões e a gente olhar para esses padrões e falar, uau, olha só por que, que eu ajo dessa forma, por que, que eu tenho esse pensamento, por que, que eu tenho esse sentimento, por que, que eu muitas vezes bloqueio alguma situação na minha vida, né? Porque a gente vai olhar para papai, para mamãe, né? E autorresponsabilizar, né? E autorresponsabilizar é o quê? O que é nosso, o que é do pai, o que é da mãe, né? A gente compreender qual é a função do pai, qual é a função da mãe, qual é a função do filho. Isso é muito interessante até para nós, né, que temos filhos, né? Para a gente também não repetir os padrões dos nossos pais e dos nossos filhos, né? Porque a gente começa a perceber de onde é que vem muita coisa, né? De onde é que vem que esses ganhos, né? Essas dores, vamos dizer assim. E a gente quando a gente percebe isso, a gente faz e não reproduz mais os nossos filhos, né? E os nossos filhos acabam que crescem muito mais conscientes, muito mais maduros, muito mais responsáveis, muito mais íntegros, muito mais saudáveis em todos os níveis, né? Emocional, sentimental, enfim, e tudo isso. Então eu faço esse acompanhamento online. A gente fica mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas, né, conversando e fazendo todas as perguntas e respostas. E eu faço acompanhamento ali no WhatsApp, mando os vídeos, mando os textos, mando os áudios, mando as reprogramações, mando os oponopono, mando as meditações, mando tudo. A gente fica ali, são mais ou menos uns 8 encontros, então duram uns 2 meses. A gente encontra uma vez por mês, uma vez por semana, perdão. E pode ser qualquer horário, a gente combina qualquer horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Eu dou um jeito aqui no meu trabalho, que é super dinâmico, então eu converso lá e eu consigo trocar um horário, trocar um dia e tal, e eu consigo fazer o acompanhamento, tá? Durante a semana. E os valores, né? Bem, o valor é o seguinte: o valor são 200 euros, né? São 200 euros, ou seja, é quase 20 euros por encontro, né? Nenhum terapeuta que eu conheço cobra esse valor, né? Geralmente é 30, 40 euros. E eu não estou falando isso porque eu não estou em competição com nenhum terapeuta, não. É porque é o preço que eu acho justo, que vale o meu trabalho, o meu tempo, né? Todo o conhecimento e tudo que eu tive. Então, assim, eu acho assim, muito barato mesmo. Eu acho um preço excelente, né? Assim, se você só do preço que você vai ali economizar de alimentação, de um monte de coisa e o conhecimento que você vai carregar para sua vida, tudo que você vai aprender, né? Vários processos, várias coisas que você vai carregar para sua vida inteira. Eu acho que isso não tem preço, né? Então eu divido ali em 3 vezes, 4 vezes, 50 euros por mês, não tem problema nenhum. A gente faz esses 2 meses de acompanhamento e, e com certeza vai valer muito a pena. Passo o material, tem um material didático, tem uns PDFs que eu envio para você fazer as leituras, para entender como é que funciona a mente, o ego, como é que entende o uno, né, a sua mente, o eu, né? Dentro da mitologia grega tem um mito que eu gosto muito, que é o do centauro e do minotauro, né? Então, quando a gente está no ego, né, na mente racional, agindo pelos nossos instintos, né, sem olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções e para os nossos pensamentos, né, a gente está como o quê? O minotauro, que é o bicho com o corpo de homem. Quando a gente está no eu, né, no nosso eu divino conectado, né, a gente consegue andar na vanguarda do ego, ou seja, o nosso eu, nossa consciência divina, consegue observar, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, por que você está agindo, por que você está pensando daquela forma, ou até mesmo por que as pessoas estão tendo aquela reação com você, né, de explosão, de medo, de raiva, de ciúme, né? Você começa a perceber como é que a pessoa está no ego, como é que ela funciona a mente dela, né? Você está como o minotauro, né? Que é o homem, né? O ser, o divino, com o corpo de animal, né? E esse é o grande fundamento da escola espiritual, né? Seja do budismo, seja na linha católica, seja na linha hinduísta, né? Enfim, várias linhas falam isso, né? Para a gente olhar os nossos medos, os nossos traumas. E aí existe os budistas falam das ilusões maia, né? Os católicos falam dos 7 pecados capitais. Enfim, tem várias linhas, várias formas de a gente olhar para esses transtornos, para esses medos, para essas questões de formas diferentes, tá bom? Bem, qualquer dúvida, qualquer questão mais específica relacionada a isso, podem me chamar em inbox, a gente conversa, manda um áudio, pode me chamar no WhatsApp, qualquer orientação em relação a isso é só me chamar, tá bom?
E só para finalizar aqui, dia 30 e dia 31, vou estar fazendo uma cerimônia xamânica, um retiro, né, de 2 dias em Braga, juntamente com a Alda Sofia, uma terapeuta maravilhosa que tem um espaço lá em Famalicão e em Braga, né? Então no sábado a gente vai passar ali um dia inteiro, né, conhecendo a medicina do rapé, a medicina da sananga, que é um colírio. A gente vai tomar a medicina do cacau, que é maravilhoso para a gente alinhar o nosso coração, né? A gente vai fazer meditações guiadas. Eu vou falar um pouco sobre xamanismo, vou falar sobre um pouco de reprogramação mental, vou falar sobre o Ho'oponopono, vou falar sobre uma série de coisas. Depois no final a gente vai fazer uma fogueirinha, vai pitar um cachimbo, eu vou iniciar as pessoas no cachimbo sagrado, que é uma ferramenta incrível para você também jogar suas preces, suas intenções para o grande espírito, né? Agradecer a sua vida, agradecer os seus pais, agradecer tudo que acontece de positivo na sua vida, além de limpar os nossos chakras, limpar o nosso corpo e afastar tudo que não seja positivo para a gente, né? E no domingo a gente vai consagrar a medicina, né? A gente vai consagrar a medicina da ayahuasca no domingo, uma cerimônia de 6, 7 horas ali. E a medicina da ayahuasca é mais ou menos esse processo, gente, né? Só que é você com você mesmo, né? Você vai tomar o chá e você vai conseguir fazer o quê? Você vai abrir o seu subconsciente. Ele vai olhar as pastinhas lá, família, relacionamento, e você vai olhar coisas que você não lembrava. Alguns medinhos, alguns traumas. Por que você age assim? Por que você olha cada situação daquela forma, né? Por que você sente aquela emoção, aquele sentimento? E você olhando para aquilo, você tem esse processo que você pode fazer essa ressignificação, olhar de uma forma mais madura, mais responsável, né? 100% responsável por que aconteceu. Por que aconteceu esse processo comigo? Por que agi daquela forma? Por que aquela pessoa agiu comigo daquela forma? Seja o pai, a mãe, o relacionamento, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Então, uma ferramenta incrível. A gente já viu tanta gente ser curada, sabe? De tantas dores, de tantos traumas, de tantos medos, sabe, andar de forma mais consciente, mais feliz, mais próspera, mais amorosa, vendo, né, a sua divindade em si mesmo, né, você como co-criador, né, da sua vida, né, como responsável pela sua vida, né. Nós somos deuses crianças, assim como eu falei na outra live, né. Aquilo que a gente pensa, a gente vira sentimento, esse sentimento vira uma emoção, essa emoção vira um campo energético, uma frequência, a gente joga isso para o universo e isso volta como realização, como cocriação, né? E essa cocriação coletiva é o que acontece no mundo, né? Enquanto houver pessoas ainda querendo tirar vantagem, ainda querendo viver no medo, né? Na rejeição, no abandono, na carência, na dor, né? Esse é o padrão que a gente joga para o universo, né? Então, quando a gente cura nós mesmos, a gente está curando tudo ao redor, a gente está curando todo o nosso sistema familiar, inclusive, né? A gente está curando, quando a gente deixa o que é do nosso pai para o nosso pai, a nossa mãe o que é da nossa mãe, a gente vive o que a gente é, a gente está curando o nosso sistema familiar, né? E eles estão curando o sistema familiar deles também, com os pais deles, né? E a gente toma uma atitude muito mais assim, de consciência amorosa mesmo, que é o nosso grande objetivo nessa vida, né? Viver esse aprendizado dessa consciência amorosa, desse amor incondicional, primeiramente com nós mesmos e depois com tudo ao redor, com todos os seres, né? Essa convivência, né? Que nós estamos aqui e por isso que nós somos todos diferentes uns dos outros, que é para a gente poder trabalhar isso, as diferenças, né? As diferentes formas de ver, de analisar, de pensar, de sentir. E é olhar para isso sem julgamento, né? Olhar para o irmão e falar, esse é o processo dele, ele está no tempo dele, ele está na escolha dele, e olhar aquilo com amor, com afeto, com carinho, com responsabilidade, com, com naturalidade, entende? Tanto para a gente como para os nossos amigos, os nossos pais, para os nossos filhos, tudo. Deixar eles viverem as experiências deles, sem medo, né? Sem medo. Esse é o grande objetivo, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mafalda, querida, obrigado pela sua presença. O Gonçalo, Ana Cabral, Ricardo. Acho que eu já falei os outros. Enfim, é isso. Vânia, gratidão, tá bom, meus irmãos? Muita luz, muita paz, muito amor para vocês, tá? Muita prosperidade, muita saúde, né? Vamos sintonizar os nossos corpos, pensamento, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né? Pra gente ter uma vida muito mais
saudável, equilibrada e feliz e próspera, e tudo que a gente merece. Nós somos merecedores de tudo, tudo que nós desejarmos ser, nós somos merecedores, tá bom? Somos merecedores de um grande amor, merecedores de viajar, de curtir, de se relacionar, e não tem nada de errado, não tem nada de errado, né? A gente sempre tem que estar nessa busca, tá bom? Então é isso. Arro, saudações, o ser, o Deus que habita em mim, saudou os Deus, né, que habita em vocês, tá bom? Em cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Arro.